Acompanhe nessa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias. Polícia Rodoviária Federal registra tranquilidade nas estradas da região no terceiro final de semana de férias de julho. Economia, Receita injeta 3 bilhões de reais na economia referente à restituição do imposto de renda. Categoria de mototaxista querem maior fiscalização contra o serviço de clandestinos. Capela de São Cristóvão passa por reforma com grade nova na sua entrada. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Jornal Mãe de Deus Notícias. Iniciamos essa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias falando das tranquilidades das nossas estradas nesse período das férias de julho. Olha, no último balanço que a PRF fez, foi confirmado. As estradas federais aqui da nossa região confirmaram mais uma vez uma grande tranquilidade. Pelo balanço apresentado pela Polícia Rodoviária Federal no início da semana, as rodovias da nossa região continuam apresentando baixos registros de acidentes desde o início das férias de julho. A Polícia Rodoviária Federal fazendo um trabalho em conjunto com outros órgãos de segurança e de trânsito, tentando, principalmente, o principal objetivo é diminuir o número de acidentes e, consequentemente, as vítimas nesses deslocamentos, nesse mês festivo, né, esse mês de passeio, digamos assim. Houve um trabalho intenso no sentido de, em pontos onde normalmente ocorrem acidentes, pontos de ultrapassagem proibida e controle de velocidade. Além dos radares fixos, tem um radar, está havendo operação com um radar móvel, um radar portátil da PRF, no sentido de fazer um controle de velocidade, inibir o excesso de velocidade. Apesar de todo o esforço da Polícia Rodoviária Federal, o principal fator realmente que pode melhorar esses números é a prudência do condutor, né? A direção prudente do motorista, que este se desloque para a rodovia federal consciente da sua responsabilidade conduzindo o veículo automotor, que a responsabilidade dele com a família dele e com terceiros também, né? E a gente aproveita esse espaço, a gente agradece a vocês da imprensa que fazem este canal com a sociedade, no sentido de a gente possa passar as orientações devidas para que o usuário tenha aqueles cuidados devidos, né? Verificar o seu veículo antes de se deslocar, verificar os equipamentos obrigatórios e as condições de circulação do veículo. Para continuar mantendo essa tranquilidade em nossas rodovias, a PRF conta sempre com o bom senso dos condutores dos veículos. Como a gente sempre disse, a gente depende muito do usuário, né? Se o usuário for imprudente, se ele for negligente com a família dele, com terceiros, se ele não conduzir de uma forma consciente, de uma forma defensiva, fica difícil, né? A gente depende muito dessa consciência do usuário. A gente considera que cada vez mais está melhorando o nível de informação. A imprensa colabora muito para isso, no sentido de passar as informações, inclusive com a divulgação de acidentes. Eu acho que as pessoas começam a ter aquela consciência de que tem que evitar isso, tem que dirigir de uma forma mais segura, de uma forma mais defensiva, proteger a minha família e proteger a família de terceiros. Eu imagino isso. Obviamente que a presença das instituições, da Polícia Rodoviária Federal e de outras instituições colabora para a inibição, né, da imprudência. A gente espera que isso continue, que melhore e que a gente tenha cada vez menos tragédias assolando as nossas famílias. O apelo se faz necessário, já que dos acidentes ocorridos nas outras estradas federais em outras regiões, a maioria foi provocado pela má conduta dos motoristas. Apesar de algumas resistências, as fiscalizações vão continuar, conforme sinalizou o inspetor Helder Lima. Mas uma parcela pequena ainda tem uma resistência. Boicota muitas vezes o trabalho das instituições, divulgando locais de fiscalização, locais de barreira. Você imagina que
O meliante que faz um assalto numa motocicleta ou rouba uma motocicleta ou qualquer veículo, ele está usando aquela, digamos, contra-inteligência para se safar, digamos assim, né? Então, quando você divulga, olha, a polícia está ali, está acolá, estão trabalhando, estão fazendo operação aqui e você divulga nos grupos sociais, além de ser um crime, isso colabora com a criminalidade. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal do final de semana passado, o acidente mais grave aconteceu no quilômetro 40 da rodovia BR-153, quando uma pessoa morreu após uma colisão entre um caminhão e uma moto. Olha, o balanço da Polícia Rodoviária Federal identificou pelo menos uns 15 acidentes nas rodovias federais do estado do Pará. E quando a gente fala da tranquilidade, é aqui na nossa BR-308, a BR-316, nesse perímetro, principalmente entre Salinas e Santa Luzia do Pará, não houve nenhum acidente. E a gente viu na reportagem aí apenas uma vítima fatal e foi bem longe daqui, no sul do Pará, tá certo? Olha, além da tranquilidade, também o inspetor Helder Lima falou que na BR-308 não aconteceu nenhum acidente e houve lá o Carná Bragança, que levou muita gente, né, para aquela região ali, para aquele município, e mesmo assim, com a conscientização dos motoristas e com a ação fiscalizadora dos agentes da PRF, final de semana foi tranquilo também lá em Bragança. Gente, vamos falar aqui do Abrigo Santo Antônio, você não pode esquecer, porque no dia 13 de agosto vai acontecer o Bazar Beneficente lá no Abrigo Santo Antônio. E na ocasião haverá o sorteio de uma rifa, né, que vai ter aí um carneiro no meio, tá bom? Você compra a cartela a R$3 e participa da confraternização, dia 13 de agosto, lá no Abrigo Santo Antônio. Olha, para acontecer o bazar, você precisa também colaborar doando roupas, sapatos, bijuterias, brinquedos e até móveis também. Lá, Frei Francisco está recebendo, tá? Para fazer a entrega, lá no Abrigo Santo Antônio, você pode passar aqui também na Secretaria Paroquial. Participe do bazar no dia 13 de agosto no Abrigo Santo Antônio. Tudo que for arrecadado sempre é revestido para essa importante obra social mantida pela nossa paróquia, tá bom? Muito bem. Gente, vamos falar agora de dinheiro. A Receita Federal, desde a segunda-feira, começou a pagar a restituição do imposto de renda. A economia deve receber uma injeção de pelo menos 3 bilhões de reais. Desde a última segunda-feira, a Receita Federal está depositando o segundo lote de restituição do imposto de renda 2017. Nesta etapa serão depositados cerca de 3 bilhões de reais para 1.495.931 pessoas. Os depósitos serão realizados nas contas indicadas pelos contribuintes ao longo do dia. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone através do número 146. Do montante liberado, aproximadamente 1.489 bilhões de reais refere-se ao pagamento de restituições prioritárias, como pagamento de idosos, cerca de 664.547 idosos, ou contribuintes com algum tipo de deficiência, que corresponde a 55.259 contribuintes. Neste lote também foram incluídas restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016, que estavam presas na malha fina. A consulta à liberação das restituições também pode ser feita no aplicativo para tablets e smartphone da Receita. O aplicativo também permite a consulta às declarações do imposto de renda à pessoa física e situação cadastral do CPF do contribuinte. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet. Em tempos de crise, chega sempre em boa hora aí
esse montante de dinheiro. Lembrando para você que 3 bi é para todo o Brasil, não é só para o Pará não. Seria muito bom que fosse só aqui para o estado do Pará. Olha, por falar em economia, você lembra também que a partir do próximo dia 29, a Caixa Econômica Federal vai começar a pagar já o PIS/PASEP. Quem tem conta na Caixa recebe pelo menos 2 dias antecipado, tá? Se você tem 5 anos já de carteira assinada e trabalhou, o ano base, que é 2016, que é o ano que o PIS está sendo pago, você tem direito ao abono integral, recebe um salário no valor aí de R$ 937. Fique atento aí e não perca a oportunidade de embolsar mais esse dinheirinho também. Jornal Mãe de Deus Notícias faz um breve intervalo para o apoio cultural. Não sai daí, porque no segundo bloco nós vamos ver a manifestação dos mototaxistas que estão aí, né, bastante incomodados com a presença dos chamados clandestinos. E vamos também dar um pulo lá na capela de São Cristóvão e vamos ver como é que estão lá os trabalhos de revitalização da capela. Não sai daí, voltamos já.